Olá! Seja bem-vindo ao Marketing de Sala de Aula. O canal do YouTube para você que precisa estudar marketing e não sabe nem por onde começar. Vamos à nossa aula de hoje. Pesquisa de mercado. Por que a pesquisa de mercado é essencial para o marketing? A pesquisa de mercado é uma das ferramentas mais essenciais no marketing, pois ela ajuda as empresas a compreenderem o mercado e os consumidores. Através da pesquisa de mercado, as empresas podem obter informações valiosas sobre os clientes, tais como seus hábitos de compra, preferências, necessidades, interesses e comportamentos. Essas informações são importantes para que as empresas possam entender as demandas do mercado e desenvolver produtos e serviços que atendam às necessidades dos clientes. Além disso, a pesquisa de mercado também pode ajudar as empresas a identificar novas oportunidades de negócios, avaliar a concorrência e definir estratégias de marketing mais eficazes. Outra razão pela qual a pesquisa de mercado é tão essencial é porque ela ajuda as empresas a tomar decisões mais informadas e embasadas em dados concretos. Em vez de se basearem em suposições ou intuições, as empresas podem utilizar os resultados da pesquisa de mercado para orientar suas decisões de negócios e minimizar os riscos envolvidos. Em resumo, a pesquisa de mercado é essencial no marketing porque ajuda as empresas a entenderem os clientes e o mercado, identificar novas oportunidades de negócios, avaliar a concorrência, tomar decisões mais informadas e desenvolver estratégias de marketing mais eficazes. A pesquisa de mercado está baseada em um processo de coleta, análise e interpretação de dados. A coleta e análise de dados são fundamentais em diversas áreas, desde o marketing até a ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Isso ocorre porque os dados fornecem informações importantes que ajudam a tomar decisões mais precisas e embasadas em fatos, além de permitir o desenvolvimento de modelos e previsões. Na era da informação em que vivemos, as empresas têm acesso a grandes quantidades de dados sobre seus clientes, seus produtos e serviços, e sobre a concorrência. A coleta desses dados permite que as empresas entendam melhor o comportamento do consumidor, identifiquem tendências e oportunidades, e desenvolvam estratégias mais eficazes. Já a análise de dados permite que as empresas extraiam insights valiosos e tomem decisões informadas e embasadas em evidências. Isso é especialmente importante em um mundo cada vez mais competitivo, onde pequenas diferenças podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Além disso, a análise de dados também é importante em áreas como a pesquisa científica, onde a coleta e análise de dados permitem que os pesquisadores testem suas hipóteses e descubram novos conhecimentos. Na engenharia, a análise de dados pode ajudar a identificar problemas e melhorar a eficiência de sistemas complexos. Em resumo, a coleta e análise de dados são importantes porque permitem que as empresas e organizações tomem decisões mais precisas e fundamentadas, identifiquem oportunidades, melhorem a eficiência e descubram novos conhecimentos. Como elaborar uma pesquisa de mercado? Aqui estão os passos para elaborar uma pesquisa de mercado. 1. Defina o objetivo da pesquisa. Determine o que você quer descobrir com a pesquisa. É importante ter um objetivo claro para que você possa definir as perguntas certas e obter informações relevantes. 2. Determine o público-alvo. Defina quem são as pessoas que você quer entrevistar ou pesquisar. É importante ter uma boa compreensão do público-alvo para que as perguntas sejam direcionadas de forma adequada. 3. Escolha um método de pesquisa. Existem diversas maneiras de coletar informações, como entrevistas, questionários online ou pessoalmente, grupos focais, entre outros. Escolha um método que melhor se adapta às suas necessidades e orçamento. 4. Elabore as perguntas. Crie perguntas claras e objetivas que ajudem a obter as informações que você precisa. Evite perguntas complexas ou que possam ser interpretadas de forma diferente pelas pessoas entrevistadas. 5. Teste as perguntas. Faça testes com um pequeno grupo de pessoas para garantir que as perguntas estão claras e fáceis de entender. Isso também pode ajudar a identificar possíveis problemas na pesquisa. 6. Realize a pesquisa. Colete as informações de acordo com o método escolhido. Se você estiver conduzindo entrevistas ou grupos focais, certifique-se de gravar ou fazer anotações para poder analisar as respostas posteriormente. 7.
Analise os dados, analise as respostas e busque padrões e insights relevantes para o objetivo da pesquisa. Utilize ferramentas e técnicas de análise de dados, como tabelas e gráficos, para visualizar e entender os resultados. 8. Prepare o relatório. Crie um relatório claro e objetivo que apresente os resultados da pesquisa de forma clara e fácil de entender. Inclua gráficos e tabelas para ilustrar os principais insights e resultados. 9. Tome decisões. Utilize os resultados da pesquisa para tomar decisões informadas sobre o seu negócio ou produto. Lembre-se de que a pesquisa de mercado é uma ferramenta importante para orientar as decisões, mas não deve ser usada isoladamente. É importante considerar outras informações e fatores relevantes antes de tomar decisões importantes. Delimitando o problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos de uma pesquisa de mercado. Para delimitar o problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos, siga os seguintes passos. 1. Defina o problema. Identifique o problema que você quer abordar com a pesquisa. Por exemplo, uma empresa pode querer entender por que seus clientes estão deixando de comprar seus produtos. 2. Especifique o problema. Refine o problema e torne-o mais específico. Por exemplo, a empresa pode querer entender por que os clientes deixam de comprar produtos específicos em determinadas lojas. 3. Estabeleça o objetivo geral. Determine o que você quer alcançar com a pesquisa. Por exemplo, a empresa pode querer entender melhor as preferências dos clientes e identificar oportunidades para melhorar suas vendas. 4. Estabeleça objetivos específicos. Determine objetivos específicos que ajudem a alcançar o objetivo geral. Por exemplo, a empresa pode querer identificar quais produtos são mais populares entre os clientes, quais lojas têm as maiores taxas de abandono de carrinho, entre outros. E como essas pesquisas funcionam? Vamos a um exemplo real. A Coca-Cola realizou uma pesquisa de mercado para entender melhor as preferências dos consumidores em relação aos sabores de suas bebidas. O objetivo geral da pesquisa era identificar oportunidades para expandir o portfólio de produtos da empresa. Os objetivos específicos incluíam identificar sabores mais populares entre diferentes grupos etários e geográficos, entender as tendências de consumo de bebidas sem açúcar, entre outros. A empresa utilizou pesquisas online e entrevistas presenciais para coletar dados de consumidores em diferentes países e analisou os resultados para identificar padrões, insights relevantes. Com base nesses insights, a empresa lançou novos sabores de bebidas para atender às preferências dos consumidores. Classificação da pesquisa de mercado por tipo de pesquisa. Podemos classificar a pesquisa de mercado por tipo. Existem 3 tipos principais de pesquisa de mercado: exploratória, descritiva e experimental. Aqui estão as definições e exemplos de cada tipo no marketing. Pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória é usada quando o objetivo é explorar um assunto em profundidade, com o objetivo de identificar ideias ou hipóteses que possam ser testadas posteriormente. Esse tipo de pesquisa é geralmente usada no início de um projeto de pesquisa para ajudar a definir o problema e a elaborar as hipóteses de pesquisa. Exemplo de pesquisa exploratória no marketing. Uma empresa de tecnologia pode conduzir uma pesquisa exploratória para entender como os clientes estão usando a tecnologia em suas vidas diárias. O objetivo pode ser identificar oportunidades para criar novos produtos ou serviços que atendam às necessidades dos clientes. Pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva é usada para descrever e medir características ou comportamentos de uma população ou mercado-alvo. Esse tipo de pesquisa é mais comumente usada para coletar informações sobre hábitos de compra, preferências de marca, demografia, entre outros. Exemplos de pesquisa descritiva no marketing. Uma empresa de moda pode conduzir uma pesquisa descritiva para entender as preferências de estilo de seus clientes. A pesquisa pode incluir perguntas sobre as preferências de cores, tecidos e estilos, além de coletar informações demográficas sobre os clientes. Pesquisa experimental. A pesquisa experimental é usada para medir a relação causal entre 2 variáveis. Esse tipo de pesquisa é usado para testar hipóteses e descobrir se uma mudança em uma variável causa uma mudança em outra variável.
Exemplo de pesquisa experimental no marketing. Uma empresa de alimentos pode conduzir uma pesquisa experimental para testar se uma mudança no sabor de seus produtos afeta as vendas. A empresa pode oferecer 2 produtos com sabores diferentes em diferentes lojas e medir as vendas em cada localidade para ver se a mudança no sabor afeta a demanda do produto. Classificação da pesquisa de mercado por objetivos da pesquisa. A pesquisa de mercado pode ser classificada de acordo com seus objetivos de pesquisa. A escolha entre metodologia qualitativa, quantitativa ou quali-quant depende do objetivo da pesquisa, da natureza dos dados e das questões de pesquisa. Aqui estão as definições e exemplos de cada tipo no marketing. Metodologia qualitativa. A metodologia qualitativa é usada quando o objetivo é compreender um fenômeno social em profundidade. Esse tipo de pesquisa é usado para explorar e descrever as experiências, opiniões e perspectivas dos participantes. As técnicas de coleta de dados incluem entrevistas em profundidade, grupos focais e observação participante. Exemplos de metodologia qualitativa no marketing. Uma empresa de moda pode conduzir uma pesquisa qualitativa para entender as percepções dos clientes sobre a qualidade de seus produtos. A empresa pode realizar entrevistas em profundidade com clientes selecionados para entender suas percepções sobre a qualidade e identificar áreas para melhorias. Metodologia quantitativa. A metodologia quantitativa é usada para medir as variáveis e relacionamentos de forma objetiva e numérica. Esse tipo de pesquisa é usado para coletar dados de uma amostra grande e representativa da população-alvo. As técnicas de coleta de dados incluem questionários, pesquisas online e experimentos controlados. Exemplos de metodologia quantitativa no marketing. Uma empresa de alimentos pode conduzir uma pesquisa quantitativa para medir a eficácia de uma campanha publicitária. A empresa pode enviar um questionário para uma amostra grande e representativa da população-alvo para medir o conhecimento da marca, a lembrança da campanha e a intenção de compra. Metodologia quali-quant. A metodologia quali-quant combina elementos de pesquisa qualitativa e quantitativa para obter uma compreensão mais completa de um fenômeno social. Esse tipo de pesquisa é usado para coletar dados qualitativos e, em seguida, converter esses dados em variáveis quantitativas para análise estatística. As técnicas de coleta de dados incluem entrevistas em profundidade, questionários abertos e análise estatística. Exemplo de metodologia quali-quant no marketing. Uma empresa de beleza pode conduzir uma pesquisa quali-quant para entender a experiência do cliente em suas lojas. A empresa pode conduzir entrevistas em profundidade com os clientes para coletar dados qualitativos, que são então codificados em variáveis quantitativas para análise estatística. A empresa pode então usar esses dados para identificar padrões e insights relevantes para melhorar a experiência do cliente em suas lojas. Definição de população, amostragem e amostra na pesquisa de mercado. Você sabe como deve ser feita a definição de população, amostra e amostragem de uma pesquisa? A definição de população, amostra e amostragem depende do objetivo da pesquisa e das características da população-alvo. Aqui estão as definições e exemplos de cada um no marketing. População. A população é o conjunto completo de elementos que compartilham uma característica em comum e que são relevantes para a pesquisa. A população pode ser definida com base em critérios como idade, sexo, localização geográfica ou comportamento de compra. Exemplo de população no marketing. Se uma empresa de varejo quer conduzir uma pesquisa sobre os hábitos de compra de seus clientes, a população pode ser definida como todos os clientes que fizeram pelo menos uma compra na loja nos últimos 6 meses. Amostragem. A amostragem é o processo de seleção da amostra a partir da população-alvo. Existem vários métodos de amostragem, incluindo amostragem aleatória simples, amostragem estratificada e amostragem por conglomerados. Exemplo de amostragem no marketing. Se a empresa de varejo decidir usar a amostragem estratificada, eles podem dividir a população em segmentos com base em critérios como idade, gênero e valor médio de compra. Em seguida, eles podem selecionar uma amostra aleatória de clientes de cada segmento para garantir que a amostra seja representativa de toda a população. Amostra. A amostra é um subconjunto da população selecionado para participar da pesquisa. A amostra deve ser representativa da população-alvo para que os resultados da pesquisa possam ser generalizados para toda a população.
Exemplo de amostra no marketing: se a empresa de varejo acima quiser conduzir uma pesquisa com uma amostra de clientes, pode usar um método de amostragem aleatória simples para selecionar os participantes. Por exemplo, eles podem selecionar aleatoriamente 500 clientes que fizeram uma compra na loja nos últimos 6 meses. Em resumo, a definição de população, amostra e amostragem é essencial para garantir que os resultados da pesquisa sejam precisos e confiáveis. Coleta de dados para pesquisa de mercado. Como podemos realizar uma coleta de dados? A coleta de dados pode ser feita de várias formas, dependendo do objetivo da pesquisa e das características da população-alvo. Aqui estão algumas das opções mais comuns para a coleta de dados. Entrevistas pessoais. As entrevistas pessoais são conduzidas cara a cara entre o pesquisador e o participante. Esse método é frequentemente usado em pesquisas qualitativas, nas quais o pesquisador pode explorar as respostas do participante com mais detalhes. Entrevistas telefônicas. As entrevistas telefônicas são realizadas pelo telefone entre o pesquisador e o participante. Esse método é frequentemente usado em pesquisas quantitativas, nas quais a amostra é grande e geograficamente dispersa. Entrevistas por e-mail. As entrevistas por e-mail são enviadas por e-mail ao participante, que pode responder no próprio tempo e espaço. Esse método é frequentemente usado em pesquisas qualitativas, nas quais o pesquisador pode ter acesso a uma variedade de participantes que talvez não consigam ser alcançados por outros métodos. Questionários online. Os questionários online são enviados por e-mail ou disponibilizados em um site para que o participante possa preencher. Esse método é frequentemente usado em pesquisas quantitativas, nas quais a amostra é grande e geograficamente dispersa. Observação. A observação é uma técnica na qual o pesquisador observa o comportamento dos participantes em situações reais ou simuladas. Esse método é frequentemente usado em pesquisas qualitativas, nas quais o pesquisador pode obter informações detalhadas sobre o comportamento dos participantes. Dados secundários. Os dados secundários são dados que foram coletados anteriormente para outros fins e que estão disponíveis para serem usados em uma nova pesquisa. Esses dados podem ser encontrados em publicações governamentais, acadêmicas, jornais e outras fontes. Mais exemplos aplicados de formatos de coleta de dados. Grupo focal. Um fabricante de refrigerante queria lançar um novo sabor. Ele realizou um grupo focal com um grupo de consumidores para entender melhor suas preferências e opiniões sobre o novo sabor. Os participantes provaram o novo sabor e discutiram suas impressões e opiniões. Etnografia. Uma empresa de fast food queria entender o comportamento dos consumidores em seus restaurantes. Eles realizaram uma pesquisa de etnografia, observando e registrando o comportamento dos consumidores enquanto eles faziam seus pedidos, pagavam e comiam. A pesquisa permitiu que a empresa identificasse oportunidades para melhorar a experiência do cliente. Experimento. Uma marca de refrigerantes queria saber se um novo rótulo atraente poderia aumentar as vendas. Eles conduziram um experimento, exibindo 2 tipos de rótulos diferentes para os consumidores em diferentes locais e registrando as vendas. O experimento permitiu que a marca medisse a eficácia do novo rótulo em aumentar as vendas. Realizando o pré-teste para a coleta de dados de uma pesquisa de mercado. Antes de ir a campo para coletar seus dados de pesquisa, você ainda precisa passar por uma etapa chamada pré-teste do instrumento de coleta de dados. O pré-teste do instrumento de coleta de dados é uma etapa importante do processo de pesquisa, que envolve a avaliação e ajuste do questionário ou roteiro de entrevista antes da coleta de dados oficial. Aqui estão algumas dicas sobre como realizar o pré-teste para diferentes tipos de coleta. Questionários. Para realizar o pré-teste de um questionário, é importante selecionar um grupo de pessoas que representem a população-alvo da pesquisa. Isso pode incluir amigos, familiares ou colegas de trabalho. Peça aos participantes para preencher o questionário e forneça um espaço para comentários e sugestões sobre o formato e conteúdo das perguntas. Analise as respostas e feedback dos participantes para fazer ajustes no questionário antes da coleta de dados oficial. Por exemplo, para um questionário online de satisfação do cliente em um site de comércio eletrônico, o pré-teste pode ser feito com um grupo de amigos e familiares que já fizeram compras no site. Eles preencherão o questionário e poderão fornecer feedback sobre a clareza das perguntas e se algumas perguntas são desnecessárias.
Com base no feedback, o questionário pode ser ajustado antes da coleta de dados oficial. Entrevistas. Para realizar o pré-teste de um roteiro de entrevista, convide um grupo de pessoas que representem a população-alvo da pesquisa para participar de uma entrevista simulada. Grave as entrevistas e analise o roteiro para ver se há problemas com as perguntas ou fluxo da conversa. Também é útil pedir feedback aos participantes sobre a clareza das perguntas e se eles sentiram que suas respostas foram bem entendidas. Para uma pesquisa de mercado envolvendo entrevistas presenciais com donos de pequenas empresas, o pré-teste pode ser realizado com uma amostra de amigos ou familiares que atuam como donos de empresas. Uma entrevista simulada seria realizada para avaliar o roteiro de entrevista e ver se as perguntas levam a respostas significativas. Com base no feedback, o roteiro de entrevista pode ser ajustado antes da coleta de dados oficial. Observação. Para realizar o pré-teste de uma técnica de observação, é importante selecionar um ambiente ou situação que represente a população-alvo da pesquisa. Observe as pessoas em ação e registre as observações. Analise suas notas e verifique se você está capturando as informações que deseja. Considere fazer ajustes na técnica de observação, se necessário, antes da coleta de dados oficial. Para uma pesquisa de mercado envolvendo observação de clientes em um supermercado, o pré-teste pode ser realizado com uma amostra de amigos ou familiares que atuam como clientes. Eles seriam observados enquanto fazem suas compras e, em seguida, o pesquisador faria anotações a respeito das situações observadas. Grupos focais. Para realizar o pré-teste de um grupo focal, convide um grupo de pessoas que representem a população-alvo da pesquisa para participar de uma discussão em grupo simulada. Observe a interação entre os participantes e analise a qualidade das respostas fornecidas. Também é útil pedir feedback aos participantes sobre a clareza das perguntas e se eles sentiram que suas opiniões foram bem entendidas. É importante escolher a forma adequada de coleta de dados para atender ao objetivo da pesquisa e garantir a validade dos resultados. Além disso, a ética e a privacidade dos participantes devem ser consideradas em todos os momentos. Esses são apenas alguns exemplos de como diferentes formas de investigação podem ser usadas em pesquisas de marketing. É importante selecionar a forma mais adequada de investigação para cada pesquisa, levando em consideração o objetivo da pesquisa, o público-alvo e os recursos disponíveis. Como analisar dados em uma pesquisa de mercado? Com os dados em mãos, vamos para as análises. A análise de dados em pesquisas qualitativas envolve a compreensão e interpretação de dados não numéricos, como palavras, imagens e sons. Aqui estão algumas formas de análise de uma pesquisa qualitativa. Análise de conteúdo. Esta técnica envolve a identificação e categorização de temas e padrões emergentes nos dados coletados, como entrevistas, grupos focais, observações ou documentos. A análise de conteúdo pode ser feita manualmente ou com o auxílio de software de análise de texto. Os dados podem ser analisados a partir de diferentes níveis de abstração, como frases, parágrafos ou seções inteiras. Análise de discurso. Esta técnica envolve a análise de como as palavras e frases são usadas pelos participantes para construir significados em torno de um tópico específico. A análise de discurso pode ser usada para identificar padrões linguísticos, metáforas ou ideologias subjacentes nas respostas dos participantes. Análise de narrativas. Esta técnica envolve a análise de histórias ou narrativas coletadas dos participantes. Os dados são analisados em termos de como as histórias são contadas e quais temas e significados emergem delas. A análise de narrativas pode ser usada para identificar padrões nas histórias contadas pelos participantes e compreender como suas experiências individuais se encaixam em narrativas maiores. Análise fenomenológica. Esta técnica envolve a compreensão das experiências dos participantes a partir de uma perspectiva fenomenológica. Os dados são analisados em termos de como os participantes experimentaram o fenômeno estudado e como eles deram significado a essa experiência. A análise fenomenológica pode ser usada para compreender como as pessoas experimentam determinados eventos ou situações em suas vidas. Teoria fundamentada. Esta técnica envolve a construção de teorias a partir dos dados coletados. Os dados são analisados para identificar conceitos e categorias fundamentais, que são então usados para construir uma teoria explicativa em torno do fenômeno estudado.
A teoria fundamentada pode ser usada para desenvolver novas teorias ou para aprimorar as existentes. Cada uma dessas técnicas de análise de dados pode ser adaptada e personalizada para atender aos objetivos específicos de uma pesquisa qualitativa. O processo de análise pode ser iterativo, envolvendo várias rodadas de análise e ajuste até que os resultados sejam considerados confiáveis e válidos. Já a análise de dados em pesquisas quantitativas envolve a utilização de métodos estatísticos para descrever e entender os dados coletados. Aqui estão algumas formas de análise de dados em pesquisas quantitativas. Análise descritiva. Esta técnica envolve o cálculo de medidas estatísticas como média, mediana, moda e desvio padrão, para descrever e resumir as características dos dados. A análise descritiva pode ajudar a identificar padrões e tendências nos dados e fornecer uma visão geral dos resultados. Por exemplo, uma empresa pode usar a análise descritiva para calcular a média de idade dos seus clientes, a proporção de homens e mulheres que compram seus produtos e a distribuição geográfica dos seus consumidores. Análise inferencial. Esta técnica envolve a utilização de testes estatísticos para inferir conclusões sobre a população a partir dos dados coletados da amostra. A análise inferencial pode ajudar a identificar relações entre variáveis, determinar a significância estatística de diferenças entre grupos e avaliar a força das associações entre variáveis. Por exemplo, uma empresa pode usar a análise inferencial para determinar se há uma relação estatisticamente significativa entre a satisfação do cliente e a frequência de compra, ou se há uma diferença significativa nas preferências de produto entre homens e mulheres. Análise de regressão. Esta técnica envolve a utilização de modelos estatísticos para identificar a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. A análise de regressão pode ajudar a identificar as variáveis que mais influenciam a variável dependente e a entender como essas variáveis se relacionam. Por exemplo, uma empresa pode usar a análise de regressão para identificar as variáveis que influenciam o nível de vendas de um determinado produto, como o preço, a promoção e a disponibilidade. Análise de cluster. Esta técnica envolve a utilização de métodos estatísticos para agrupar os dados em clusters com base em características semelhantes. A análise de cluster pode ajudar a identificar grupos de indivíduos com características semelhantes e a entender as diferenças entre os grupos. Por exemplo, uma empresa pode usar a análise de cluster para identificar segmentos de mercado com base nas preferências de produto, estilo de vida, comportamento de compra ou outras características. Análise de fatores. Esta técnica envolve a utilização de métodos estatísticos para identificar os fatores subjacentes que influenciam um conjunto de variáveis. A análise de fatores pode ajudar a reduzir a complexidade dos dados e a identificar os fatores que mais influenciam os resultados. Por exemplo, uma empresa pode usar a análise de fatores para identificar os fatores que influenciam a satisfação do cliente, como a qualidade do produto, o atendimento ao cliente e a facilidade de uso. Análise de séries temporais. Esta técnica envolve a utilização de métodos estatísticos para analisar dados ao longo do tempo. A análise de séries temporais pode ajudar a identificar tendências e padrões ao longo do tempo e a prever o comportamento futuro com base nos dados históricos. Por exemplo, uma empresa pode usar a análise de séries temporais para prever as vendas futuras com base nos dados históricos de vendas, ou para identificar tendências sazonais no comportamento de compra dos consumidores. Cada uma dessas técnicas de análise de dados pode ser adaptada e personalizada para atender aos objetivos específicos de uma pesquisa de marketing. O processo de análise pode ser iterativo, envolvendo várias rodadas de análise e ajuste até que os resultados sejam considerados confiáveis e válidos. O importante é escolher a técnica de análise mais adequada para os dados e objetivos de pesquisa, e utilizar as ferramentas estatísticas corretas para garantir a validade e confiabilidade dos resultados obtidos. Como apresentar resultados de pesquisa? Após concluir uma pesquisa de mercado, é necessário que o pesquisador defina qual a melhor forma de apresentar os resultados de pesquisa. É importante apresentar os resultados da pesquisa de forma clara e concisa para que a empresa possa compreender e utilizar as informações coletadas. Segue um roteiro básico de apresentação de resultados de pesquisa.
Introdução. Comece a apresentação explicando o objetivo da pesquisa e o que foi estudado. Dê uma visão geral da metodologia utilizada e apresente as principais descobertas da pesquisa. Amostra. Apresente informações sobre a amostra utilizada, como tamanho, perfil demográfico e características relevantes. Isso ajudará a empresa a entender o contexto em que as descobertas foram coletadas. Resultados quantitativos. Apresente as descobertas quantitativas, como dados numéricos e estatísticas. Utilize gráficos e tabelas para facilitar a compreensão dos resultados. Explique os resultados de forma clara, mas evite usar termos técnicos ou estatísticos que possam ser confusos. Resultados qualitativos. Apresente as descobertas qualitativas, como insights ou observações relevantes. Utilize exemplos e citações de entrevistas ou grupos focais para ilustrar as descobertas. Explique os resultados de forma clara e objetiva. Conclusões. Resuma as principais descobertas da pesquisa e apresente as conclusões. Explique como as descobertas da pesquisa podem ser aplicadas à empresa e quais as implicações para as decisões de marketing. Recomendações. Com base nas conclusões da pesquisa, apresente recomendações para a empresa. Discuta possíveis ações que a empresa pode tomar com base nos resultados da pesquisa. Limitações. Discuta as limitações da pesquisa, como possíveis vieses ou limitações metodológicas. Isso ajudará a empresa a entender as limitações das descobertas apresentadas. Conclusão. Conclua a apresentação com um resumo dos principais pontos e agradecimentos. Encoraje a empresa a entrar em contato caso haja dúvidas ou sugestões adicionais. Lembre-se de adaptar a apresentação aos interesses e necessidades específicas da empresa. Seja claro e objetivo ao apresentar os resultados e use exemplos concretos para ilustrar suas descobertas. É possível trabalhar com marketing sem fazer pesquisa de mercado. No entanto, a pesquisa de mercado é uma ferramenta muito valiosa para o desenvolvimento de estratégias eficazes de marketing. É altamente recomendável que as empresas invistam em pesquisas para obter uma compreensão mais precisa do mercado e dos consumidores. A pesquisa de mercado ajuda a identificar as necessidades e desejos dos consumidores, as tendências do mercado, os concorrentes e outras informações importantes que podem ser usadas para desenvolver produtos, definir preços, criar campanhas publicitárias e desenvolver estratégias de vendas. Sem esse tipo de informação, as decisões de marketing podem ser tomadas com base em suposições ou palpites, o que pode levar a resultados insatisfatórios. Quer assistir às próximas aulas aqui no canal? Se inscreva para não perder nossos conteúdos e não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima!